A maioria dos advogados perde na perícia antes mesmo de o perito pegar na caneta. Fica até o final que você vai entender. Se você já enviou quesitos de modelos prontos e depois recebeu um laudo que não provou nada daquilo que você precisava, você sabe exatamente do que eu estou falando. Na prática, o advogado até tem uma tese jurídica bem construída, bem elaborada, mas ele erra completamente na formulação dos quesitos. E quando isso acontece, o resultado é sempre o mesmo. O perito responde de forma vaga, superficial, desfavorável às suas teses, e aí começam a aparecer aquelas respostas que você conhece bem. Prejudicado, não se aplica, refoge ao escopo da perícia, vide no corpo do laudo, não posso responder, e aí no final das contas você fica sem a principal prova que sustentaria a sua tese jurídica. Aí o advogado fica com a sensação de que a perícia não ajudou, pelo contrário, ela só atrapalhou. Mas a verdade é que ela foi mal provocada. E agora você vai entender exatamente onde está o erro. Quesito mal formulado é o maior atalho para um laudo desfavorável. Laudo esse que você não conseguirá impugnar depois, porque a munição da impugnação é justamente um quesito bem feito. Se a pergunta é ruim, a resposta do perito será ou inútil ou contrária aos seus interesses. E aí a sua chance de reação no processo morre ali, na perícia médica. O erro clássico é tratar os quesitos como um rol de curiosidades e não como um instrumento de construção da prova técnica. Eu vou te dar um exemplo prático. Olha esse quesito. Houve erro médico? Aparentemente, ele é objetivo e direto, mas ele é péssimo do ponto de vista técnico. Primeiro, porque erro médico não é um conceito técnico-científico, é um conceito jurídico, e aqui a gente está falando de perícia médica. Quando você faz isso, você está transferindo para o perito médico uma conclusão que cabe ao juiz. O perito ele não julga, ele analisa fatos técnicos. Segundo, porque esse quesito ele permite uma resposta monossilábica, sim ou não. E aí você perde a oportunidade de receber do perito elementos técnicos que você pode utilizar lá na impugnação. Qual que seria o caminho mais inteligente nesse exemplo prático que eu dei? Perguntar quais são os protocolos técnicos científicos aplicáveis ao caso e se esses protocolos foram ou não observados. Você vai aprender aqui hoje que se você não souber quesitar, você deixa o perito livre para responder de acordo com a sua própria vontade e a sua própria subjetividade. E isso muitas vezes vai contra os seus interesses na ação. E aqui está o ponto de virada que poucos advogados percebem. Quesito não é para tirar dúvida das partes. Quesito é para você delimitar o raciocínio técnico do perito, para você limitar o espaço de manobra técnica do perito. Um bom quesito não é aquele que pergunta se há incapacidade. Isso é entregar o destino do processo nas mãos do perito. Um bom quesito é aquele que obriga o perito a admitir um fato técnico específico que, somado a outros, torna a conclusão favorável a você a única logicamente possível. Você não pergunta a conclusão, você constrói os degraus para que ela seja inevitável. Isso significa que antes de escrever um único quesito, você precisa entender qual é a tese científica que embasa a sua tese jurídica. Quais evidências você precisa que o perito analise para confirmar as suas teses? Que encadeamento lógico você precisa que fique registrado no laudo? Quando você entende isso, você para de copiar modelo pronto e você passa a construir estratégia pericial. Caso contrário, você vai continuar apresentando quesitos que dão exatamente o álibi que o perito precisa para ir contra as suas teses. Eu vou te mostrar agora os 5 passos que transformam os quesitos em ferramenta estratégica e fazem o perito trabalhar a favor das suas teses. Passo número 1. Amarre o quesito com um critério científico concreto.
Todo quesito precisa estar ancorado em um elemento técnico e verificável. Por exemplo, um protocolo médico, uma diretriz, um consenso, literatura médica, um documento médico, um trecho do prontuário, um trecho de um exame. Eu vou te dar um exemplo prático. Exemplo de quesito ruim. O médico agiu com negligência? Exemplo estratégico. Considerando as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia vigente à época dos fatos, a conduta adotada esteve em conformidade com o padrão técnico exigível? Veja a diferença, você não pergunta se houve negligência. Essa é uma conclusão que cabe ao juiz, não ao perito. Você especifica o parâmetro técnico para avaliar aquela conduta. E tem mais, você provavelmente não sabia, mas o Conselho Federal de Medicina proíbe o perito de se manifestar sobre negligência, imprudência e imperícia. Isso está lá no processo consulta número 7401 de 98. Portanto, quando você faz um quesito, uma pergunta sobre negligência, imprudência e imperícia, o perito tem o álibi perfeito para não responder ou responder de forma evasiva. Passo número 2. Seja específico. Quesito vago gera resposta vaga. Quanto mais objetivo e mensurável é um quesito, menor é a margem de manobra técnica que o perito tem. Exemplo prático, exemplo ruim. Houve demora no atendimento? Exemplo estratégico. Qual foi o intervalo de tempo entre a apresentação dos sintomas X, Y e Z e a realização do procedimento A? Esse intervalo de tempo está dentro do preconizado pela literatura médica para esse tipo de quadro clínico? Perceba, agora você não está pedindo uma opinião, você está pedindo um dado técnico verificável. Quesitos vagos dão ao perito liberdade total para ele escolher o critério técnico-científico que ele vai utilizar. E muitas vezes o critério que ele escolhe é contrário à sua tese. Passo número 3. Construa uma sequência lógica. Não apresente quesitos soltos. Quesitos soltos não constroem prova, eles precisam formar um caminho lógico. É como se você, advogado, pegasse na mão do perito e falasse: "Ei, perito, vem cá, deixa eu te mostrar o caminho que eu percorri até chegar às minhas conclusões." Pense em uma escada. Cada quesito é um degrau que leva ao próximo. Não pule etapas, não dê saltos lógicos, não misture assuntos que não estão relacionados. Conduza o raciocínio do perito do início ao fim. Passo número 4. Pergunte o que a ciência diz, não o que o perito acha. O perito não é nomeado pelo juiz para dar a opinião pessoal dele. Ele é nomeado para trazer para dentro do processo o entendimento da ciência médica sobre aqueles fatos médicos em questão. Então, os seus quesitos eles devem direcionar o perito para critérios técnicos científicos objetivos. Guidelines, consensos, protocolos, diretrizes, pirâmide da medicina baseada em evidências, sistema GRADE, tudo isso diminui o espaço de subjetividade e discricionariedade do perito. Você tira o perito do campo da opinião e coloca ele no campo da ciência. Passo número 5. Antecipe respostas evasivas e bloqueie saídas fáceis. Peritos experientes sabem como desviar de quesitos que, por alguma razão, justificável ou não, eles não queiram responder. Para evitar aquelas respostas clássicas que você conhece, como refoge ao escopo da perícia, não posso responder, prejudicado, vide no corpo do laudo, você precisa adotar essas estratégias aqui. Inclua ao final do seu quesito comandos estratégicos como: em caso de resposta prejudicada, esclareça objetivamente o motivo. Se a resposta fugir ao escopo da perícia, explique tecnicamente o porquê. Cite o trecho exato da literatura utilizada. Por exemplo, mencione página, item. Há outros protocolos aplicáveis a este caso? Se sim, explique quais critérios o levaram a escolher este.
Ou seja, se você já sabe que determinado ponto pode ou vai ser desfavorável a você, não espere o perito concluir contra você. Antecipe contrateses dentro dos quesitos. Pergunte sobre limitações técnicas da resposta, sobre critérios alternativos que não foram explorados, sobre falta de consenso e pontos contraditórios dentro da literatura científica que ele utilizou. Assim, você controla a narrativa pericial antes que ela se volte contra você. Agora, é claro que ter ao seu lado o médico assistente técnico, também chamado perito particular, elaborando os quesitos para você, muda completamente o seu jogo. Primeiro, porque ele já te entrega tudo pronto. A estratégia pericial, as teses científicas, a fundamentação da literatura médica e os quesitos prontos. Você não precisa adivinhar qual critério utilizar, qual protocolo ou literatura citar, como encadear as perguntas, isso já vem prontinho na sua mão. Segundo, porque quando entra um médico assistente técnico no processo, o perito oficial do juiz, ele já sabe que as respostas que ele der, elas vão ser avaliadas por um colega tão qualificado ou até mais qualificado tecnicamente do que ele. E isso muda completamente a postura do perito do juiz. Ele sabe que ele não pode fornecer respostas superficiais, vagas ou tecnicamente frágeis. O resultado disso é laudos mais cuidadosos, mais fundamentados e mais favoráveis a você. Nesse caso, a perícia deixa de ser um tiro no escuro e você passa a ter muito mais domínio e controle sobre o resultado da prova pericial. Resumo de tudo que você aprendeu aqui hoje. Na perícia médica judicial, quesitos genéricos geram sempre laudos desfavoráveis. Quesitos estratégicos com fundamento científico e encadeamento lógico-pericial te aproximam daquele laudo pericial favorável que você tanto busca. Quando o advogado domina a lógica probatória científica, ele não depende da boa vontade do perito, ele direciona o olhar do perito. Ele controla a construção da prova pericial, ele antecipa problemas e isso muda completamente o resultado do processo. Na prática, um laudo pericial favorável gera, em quase 100% dos casos, uma sentença favorável. Portanto, a perícia médica ela não é apenas mais uma etapa processual, ela é um momento decisivo. Quem controla a perícia, controla o processo. Se você quer formular quesitos com segurança técnica e construir prova pericial que realmente faz a diferença no processo, o próximo passo é me seguir aqui no canal e também lá no Instagram. Eu sou médica assistente técnica, também chamada de perita particular, e auxilio advogados em casos que dependem de perícia médica para alcançar o êxito. Aqui você vai encontrar conteúdo sobre laudo médico, quesito pericial, prontuário médico, tese científica, estratégia pericial e tudo aquilo que você precisa para conduzir a prova pericial com clareza e domínio e assim obter resultados diferenciados nos seus processos.